Bom dia, galera! A gente inicia nossas aulas online hoje e a gente tem um conteúdo muito bacana, tá? E eu espero que vocês possam compreender e prestar bastante atenção, tá? Que é sobre o nosso planeta Terra, é onde nós moramos, onde nós habitamos e a gente precisa compreender um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais sobre ele, tá? Então, só não esqueça do like lá no canal, tá? Da nossa aula e vamos continuar, tá? Olha aí. Então, a gente sabe, né, que o nosso planeta, né, denominado Terra, realiza diferentes movimentos e também já apresentou diferentes teorias. Então, há muito tempo, muitas pessoas pensavam que o planeta, né, ele era o centro do universo e o Sol girava a seu entorno. Então, muito tempo atrás, as pessoas acreditavam nisso. Então, nessa convicção, nessa ideia, surgiu algumas teorias sobre o nosso planeta Terra. Além das pessoas acreditarem que a Terra era o centro do universo e o Sol girava ao seu entorno, surgiu também outras teorias que eram contrárias a esse pensamento, tá? Então a gente vai ver algumas dessas teorias que são muito importantes para a gente compreender, tá? A gente tem o geocentrismo, né? Como vocês estão vendo aqui. O que significa geo? Geo, terra. Então, logo, eu penso que se geo é terra, centrismo é o quê? Centro. Ou seja, essa teoria diz o quê? Que a Terra era o centro do universo. E ela foi elaborada por quem? Pelo astrônomo Ptolomeu. Ptolomeu foi um grande cientista. E ele que deduziu que a Terra era o centro do universo. Tá. Então essa teoria, ela foi criticada, né, por outros pensadores. E dentre eles está Copérnico. Copérnico que constatou que o Sol não girava ao redor da Terra e de outros astros. Diante disso, constituiu o quê? O Sistema Solar. O Sistema Solar é o que hoje a gente considera, né? Ele foi inicialmente elaborado por Nicolau Copérnico, como eu falei para vocês. Então, ele constatou que o Sol ele permanecia imóvel, ou seja, estático, né? No centro de um conjunto de astros. Ou seja, quem gira ao redor do Sol? É a Terra e os outros o quê? E os outros planetas, né? Então, hoje o sistema solar é o que a gente acredita. Só que nesse viés também surgiu uma outra teoria, que foi o heliocentrismo. O que significa hélio? Sol. Centrismo, centro, ou seja, o Sol era o centro, não era? O Sol é como se fosse o centro do universo. E essa teoria ela foi reformulada por outros teóricos e outros pensadores. Então, também ela foi desenvolvida o quê? Por Nicolau Copérnico, onde o Sol era o centro do universo e sua imobilidade, ou seja, o Sol ele permanecia imóvel, ele não se movimentava, tá? Só retornando, temos três teoriazinhas aí: geocentrismo, sistema solar e heliocentrismo, tá? Passando agora. Então, já que a gente vem falando sobre essas teorias que surgiram, né, sobre o nosso planeta, a gente também tem Galileu Galilei. Galileu, gente, ele foi um personagem, né? Eu posso dizer assim, um personagem, mas um cientista muito importante. Então, ele comprovou que a teoria do Nicolau Copérnico, que criou o telescópio. Mas como ele comprovou? Ele falou que as teorias dele eram verídicas, tinha uma verdade, tá? Então ele foi a fundo. Nisso que ele foi a fundo, para que o estudo dele melhorasse, ele criou o telescópio. Então, com ele, com o telescópio, era possível que observar os astros celestes como se estivessem mais próximos e podiam ser estudados com mais precisão. Então, hoje é muito fácil da gente conseguir um telescópio. Muitas pessoas têm nas suas casas. E tem momentos, né, que se a gente olhar para o céu, a gente consegue ver uma estrela, a gente consegue também ver a lua.
e tem momentos que a gente consegue ver passagem de planetas, né? Então, o telescópio ele é um instrumento que faz com que esses astros, né, fiquem bem mais próximos de nós. Então, foi por isso que, com essa invenção desse cientista, facilitou muito a descoberta de outros, como eu posso dizer para vocês, de outros astros que o nosso planeta, né, que o nosso universo apresenta, tá? Então, gente, é nesse período, né, que surgiram essas teorias. A Igreja Católica, ela tinha uma posição muito forte, né, de ideias e de outros fatos também. Então, Galileu, ele contrariava a Igreja. E ele foi acusado que de heresia. Para quem não sabe, o que é heresia? Heresia é aquilo que é contrário ao que é posto. Ou seja, o pensamento de Galileu naquele período era totalmente contraditório ao que a igreja pregava. E o que ele foi? O que aconteceu? A Igreja Católica levou ele para o tribunal do Santo Ofício. Então ele teve que pagar, né? Ele foi julgado pelos pensamentos, né? Pelas suas teorias referentes à Terra e que a igreja não concordava. Aí tá. Já que Galileu pensava dessa forma, tinha outras pessoas também que concordavam com a sua ideia. Quem concordava com a ideia dele foi o físico e astrônomo Giordano Bruno. Ele defendia as ideias de Galileu. E ele foi acusado de herege. Herege é um pouquinho diferente que heresia. Então, o que é herege? É aquilo que é sustentado de ideias contrárias. Se ele era um seguidor de Galileu, ele também apoiava o quê? As ideias de Galileu. E a ideia de Galileu era totalmente contraditória, oposta do que a igreja pensava. Só que, infelizmente, ele foi levado o quê? Ele foi levado à pena de morte na fogueira em praça pública. Ele era um seguidor que, né, por combater, principalmente, ele defendia muito, né, o geocentrismo, onde ele falava que a Terra era o centro do universo, tá, gente? Então, era isso que aconteceu. Então, aqui a gente tem o Galileu, né, ali vem a questão do telescópio, que é muito importante, vem também falando sobre as ideias que eram contrárias, nesse momento, principalmente para a Igreja Católica. Galileu, ele comete o que? Heresia. Já astrônomo Giordano Bruno, ele comete a herege, tá? Então, gente, eu peço para vocês que vocês passem para a página 31, que a gente tem uma atividade muito importante que vocês precisam fazer, tá? Então, uma atividade simples que vocês devem fazer no caderno, tá? É como não tem espaço no livro. Então, na primeira questão diz assim: qual a diferença entre o geocentrismo e o heliocentrismo, tá? Ou seja, na primeira questão você vai colocar a diferença dessas duas teorias, do geocentrismo e do heliocentrismo. Então você pode estar pegando no livro, que no livro também está especificando, está bem objetivo falando sobre essa diferença. E no vídeo que eu estou também trabalhando aqui com vocês, vocês podem estar tendo como base, tá? Na questão 2 é por que Galileu Galilei foi acusado de cometer heresia e quase teve o mesmo fim que seu colega Giordano Bruno, né? Então, por que ele foi acusado desse crime, dessa heresia, tá? Então, você vai dizer porque o teórico e cientista Galileu foi acusado de cometer heresia. Então, no vídeo também, como eu estou aqui explicando para vocês, vocês podem ter como base e no livro de vocês também. Na terceira questão, vocês vão ler esse texto, né? E responder duas questões abaixo, que é a formação do universo. Então, o texto ele é bem simples, ele é sobre a aula de formação do universo, e dentro do texto temos um personagem, a qual o professor reforça que é Ares Eratóstenes. Foi um diretor de Alexandria, além de ter sido matemático, ele conseguiu medir a circunferência da Terra. Ele foi muito preciso, gente. Ele é muito importante. Foi uma pessoa que um grande pensador e teórico matemático que conseguiu descobrir que a Terra ela tinha uma forma, né? Devido à sua circunferência, vamos supor que ela tinha um determinado círculo. Ela era de um formato de um círculo, tá? E ele descobriu que ao meio-dia, em uma
uma cidade do Egito, o sol estava sempre acima de sua cabeça, mas em outra localidade o sol não subia tanto naquela exata hora do dia. Então, Eratóstenes foi muito importante nesse período e também os dias de hoje. Foi através do estudo dele que a Terra apresentava uma esfericidade, ou seja, uma determinada circunferência, um determinado círculo. Ou seja, a gente pode dizer que a Terra, vamos supor, ela tem um formato redondo, né? E para muitas pessoas naquele período acreditavam que a Terra fosse quadrada, fosse de uma outra forma, tá? Então, o estudo de Eratóstenes contribuiu para a teoria do heliocentrismo, porque através de seus cálculos e descobertas conduziram a outros pensadores à conclusão sobre o movimento da Terra. Então, no texto, ela vem falar um pouquinho sobre ele, tá? É uma professora dando aula e tem alguns alunos perguntando sobre quem foi, né? E ela fala também sobre esse ângulo, sobre essa medida da circunferência da Terra, tá? Então, na questão abaixo diz assim: qual a importância do estudo de Eratóstenes para a humanidade? Então, é como eu falei para vocês, ele foi muito importante e ele é muito importante, né? Foi através dele que se descobriu o que é a circunferência, que a gente soube que a Terra ela tinha um formato, uma esfericidade meio circular, meio redonda, tá? E a segunda questão é como esse estudo contribuiu para a teoria do heliocentrismo e por quê? Contribuiu? Sim, com certeza contribuiu sim. Então, o heliocentrismo, principalmente porque a gente conseguiu detectar o hélio, se a gente for lembrar da teoria, né, o hélio é o Sol. Ele fala que o Sol era o centro do universo. Então, ele conseguiu ajudar, principalmente através de quê? De mostrar que a Terra se movimentava ao redor do Sol. Tá? Então são questões não tão difíceis, questões fáceis, tá, gente? Que vocês podem estar utilizando o vídeo que eu estou explicando para vocês e também vocês podem estar utilizando o livro. Então, mão na massa, galera. As atividades no caderno, tá? Fazendo aquele mesmo jeitinho, fazendo atividade, manda no PV que a tia avalia, tá? E dá um ok para vocês, tá? Muito obrigada. A gente termina a nossa aula de hoje por aqui e um beijo para vocês.